Marinha, Exército e Aeronáutica. Não perca tempo. Nova Crédito. WhatsApp 011 São Paulo 95334 2266. Repetindo, 011 São Paulo 95334 2266. Nova Crédito. Você acredita nos oráculos? Como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo. Pelo fone do ouvinte, 11 3221 9515. WhatsApp 98291 6790. Pelo chat, em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito. Só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa a boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando que é bom, batendo a todo momento, tocando que é bom. MKK Web Rádio. Você acredita nos oráculos? Como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo. Pelo fone do ouvinte, 11 3221 9515. WhatsApp 98291 6790. Pelo chat, em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito. Só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. Clicar e ouvir. MKK Web Rádio. O melhor da música nacional e mundial. 24 horas no ar. Na ponta do seu mouse. Ligue e participe pelo WhatsApp 982916790. Clicar e ouvir www.mkkwebradio.com.br. Aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Visões de uma Paranormal. A apresentação com a paranormal e metafísica Kátia de Gaia. Aqui pela sua MKK Web Rádio. Ei! Olá, pessoal, tudo bem? Você que nos assiste pela MKK Web Rádio no site www.com.br, assim como você que nos assiste pelo Facebook, sejam bem-vindos, é um prazer, e também pelo YouTube, né, Marcão? Pela página da MKK e no YouTube. Muito obrigada. Primeira coisa que eu sempre peço, #compartilhe, para que você tenha o quê?
um engajamento, para que a gente tenha também a condição de ser apresentado através do seu perfil para seus amigos, para pessoas que compartilham do seu perfil e conheçam o nosso trabalho. Um trabalho sério, um trabalho bacana, que vale a pena este compartilhamento e todo o conteúdo que nós estamos aqui como comunicadores da MKK, a família, para levar a vocês este conteúdo holístico, místico, esotérico, de boa qualidade. Muito bem. Então, para vocês que estão aí, também podem participar através do site. Existe uma aba ali, um ícone ao lado direito, que é onde você faz o seu cadastro. E também você pode mandar a sua pergunta pelo site, assim como pelo WhatsApp. Você quer saber qual é o número aqui da MKK? Não adianta mandar no meu, porque eu não vou olhar o telefone. Eu compartilhei a live, óbvio, né, para que vocês assistam. Mas o número é o 982916790. Esse é o WhatsApp para enviar a sua pergunta para mim ou para meu convidado, que hoje o tema é muito legal. E também você pode ligar e fazer sua pergunta no 32219515, lembrando que é São Paulo 11. Muito bem. Nova Feira Esotérica MKK Internetica, dia 28 de junho, às 13 horas, que é a primeira rádio do Brasil a fazer uma feira esotérica e filosófica ao vivo e online. Vocês já sabem disso, não é mesmo? Então, perfeito, gente. Eu tenho vários recados que eu vou dar no decorrer do programa, então fiquem ligados, porque tem muita coisa rolando aí na minha agenda, mas eu quero conversar com o meu convidado, porque eu trouxe muitos assuntos importantes e bacanas. Eu quero abordar de uma forma um pouco diferente, mas nós vamos falar de hipnose e de astrologia, e ambas juntas, mas nós vamos para um contexto que não é místico e sim terapêutico, e que fará grande mudança. Eu acredito que dá uma grande mudança no momento que você acessa uma informação e você queira mudar, fazer a sua parte. Não basta somente você ter a comunicação, o importante é você fazer por onde para ter uma vida melhor. Por isso eu trago aqui Andreu Santos, meu convidado de hoje, direto de Sorocaba, do Instituto Hipnos, Desenvolvimento Humano. Não sei se eu falei na ordem certa, mas o Hipnos tem que ficar gravado. Hipnos Instituto de Desenvolvimento Humano. Isso mesmo. E todos nós temos o direito de nos desenvolver humanamente e da melhor forma possível, de forma consciente. Hoje nós tivemos tantas trocas boas e eu sei que você pode falar muito mais para a gente sobre a astrologia com a hipnose. Então, vamos falar um pouquinho por que a junção dessas duas ferramentas poderosas. Você como astrólogo e hipnólogo. Certo. Primeiramente, o que acontecia muito, eu ainda estava aplicando um método onde eu usava a hipnose holística quântica e com a hipnose holística quântica eu ainda precisava ficar explorando, né, aonde estava aquela questão que eu via no mapa. E quando eu comecei a ver, mas tá faltando alguma coisa, eu preciso preencher essa terapia, né? E aí eu comecei a desenvolver comandos específicos de acordo com cada casa, com cada questão, cada desafio, cada complicação naquela casa, né? Casa 1, casa 2, casa 3, as 12 casas do zodíaco. Então, quando eu me deparava com aquilo e ainda tinha que ficar mexendo em algumas feridas, para mim não estava bacana se eu poderia ir com precisão, com objetividade, naquela questão que eu já estava enxergando pela astrologia. E os comandos que começaram a ser desenvolvidos para trabalhar a hipnose astrológica começaram a me trazer resultados, porque eu comecei uma época de experimentos, primeiramente, né, para ver se realmente esses comandos eles nos trariam um resultado bacana. E aí foi quando eu comecei a aplicar em alguns clientes especificamente,
E os resultados começaram a aparecer. E aí foi quando eu comecei a estruturar de vez todas as casas, né, todos os comandos especificamente de acordo com o mapa de cada um. Então, a junção da hipnose com a astrologia deu muito certo, porque eu não ficava apenas fazendo a leitura da pessoa, né, dando o diagnóstico da pessoa e podendo trabalhar muito objetivamente, né, o problema, a questão da pessoa, indo diretamente na raiz. Porque a base do meu trabalho é tudo no universo, é consciência, informação e energia. Perfeito. Né? Se eu pego esse tripé, com certeza isso faz sentido. Todo sentido. Então, foi assim que surgiu a necessidade de não apenas fazer uma leitura, mas trabalhar de uma forma objetiva sem ter que ficar mexendo tanto nas feridas, fazendo com que a pessoa ressentisse certas coisas quando a gente fazia a regressão, né? Estou falando de regressão de idades, tá? Até a fase intrauterina. E muitas pessoas tinham complicações na hora que acessava determinadas informações. E óbvio que depois a gente tratava, cuidava e tudo mais. Mas não há necessidade. Se a gente tem um outro caminho de não ficar atiçando aquela dor, aquela ferida, então vamos por esse caminho. Lógico que existe todo um processo catártico por trás disso também, porque está realizando uma limpeza. E o corpo, queira ou não, quando a gente mexe na energia, o corpo ele vai sentir aquilo que está sendo movimentado dentro da pessoa. Perfeito. Muitas pessoas chegam e falam assim, você faz mapa astral? O mapa astral eu acho muito importante. De verdade, assim como o mapa numerológico, né? Eu não sou astróloga, você sim. Eu sou numeróloga e você também. Dentro de vertentes diferentes, dentro de técnicas e ferramentas diferentes. E nós sabemos o quanto é importante a pessoa se reconhecer. Mas mais do que tudo, depois do reconhecimento, começar um trabalho. Porque nós percebemos muitos bloqueios nesses mapas. Mas a pessoa ela precisa ir para onde? Para fora, para realmente desbloquear as áreas importantes da vida. E essa ferramenta, a sua metodologia aplicada, e que bom que você primeiro fez vários testes, porque não adianta a gente estudar um final de semana e se julgar um terapeuta e começar a impor condições ao seu consulente, não. Estudar bastante. Astrologia você não faz no final de semana. Sim. Né? É um estudo muito longo. Numerologia, a mesma coisa. Hipnose, a mesma coisa. Porque você vai estudar várias ferramentas para ajudar o ser humano. Por isso, desenvolvimento humano. E quando nós lançamos uma metodologia como você fez, significa que você está dominando sua técnica e você tem muito mais a oferecer. Então explica pra gente, por exemplo, você falou das 12 casas. Vamos falar dessas 12 casas e como nós podemos aplicar a sua metodologia nessas casas. Por exemplo, quando nós pegamos casa 1, né, casa 1 que é a casa de Áries, é a casa da liderança, a casa do pioneirismo, da atitude. Quando a pessoa está bloqueada em suas atitudes, com certeza existe alguma questão na casa 1, no ascendente, seja uma quadratura, uma oposição, um planeta retrógrado ou um ponto kármico, sendo uma Lilith, cabeça do dragão, cauda do dragão, Quiron, né, que não vai dar para a gente destrinchar totalmente esse assunto hoje, mas quando há algum bloqueio na casa 1, então nós pegamos essas características que a casa apresenta e começamos a lançar comandos especificamente, neutralizando o que precisa ser neutralizado, o que é negativo, o que está ativo, e ativando aquilo que é positivo e que está inativo no mapa da pessoa. Então, aí quando a gente começa esse procedimento, através desses comandos, a pessoa ela já começa a apresentar, muitas vezes, de uma sessão para outra. Né? Aquilo que a gente fez naquele dia, naquela casa, a pessoa já começa a trazer muitos benefícios para a vida dela. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é a questão 20% é o que a gente faz no consultório, 80% é a própria pessoa. Não adianta eu trabalhar informações no seu inconsciente, né, as informações ali pela hipnose, né, se você não coloca em prática e se você não dá nenhuma
nenhum passo de mudança, porque aí vai ficar comprometido, porque não é mágica. Isso que eu estava conversando com a Kátia hoje, tem muito hipnoterapeuta aí que é aquela mágica. 4 sessõezinhas, você já está filé. Não é bem por aí. Principalmente quando se trata também de vícios. Por quê? Temos que tomar muito cuidado com isso. Nós fazemos ali, reprogramamos a mente e a pessoa, ela até, por exemplo, o cigarro que eu sempre falo, a pessoa até para de fumar, porém, aquela carga emocional, a causadora, a causa raiz da pessoa buscar um vício, ela não foi olhada. E ela tem que ser tratada, né? E tem que ser observada, porque deve ter um sensor, um trauma, uma emoção envolvida que também será tratado. Com certeza. E aí o que acontece? Muitos aí prometem e a pessoa sai enganada. Muitos não gostam de mim. É momentâneo, né? O alívio ou a melhora é momentânea, mas e a médio prazo? Né? E assim, pode a pessoa realmente, ela pode chegar e não fumar para o resto da vida. Só que com a carga emocional presente, ela vai transferir o vício. Então isso precisa ficar muito bem claro. Quando for cuidar, não vá nessa mágica da vida de 2, 3 sessõezinhas, você tá filé 4 sessões. Porque o negócio é muito profundo. Nós temos 95% de inconsciência. Enquanto 5% só de consciência. Tem muita coisa a ser tratada. Não é apenas uma coisinha ali que a gente vai pegar e tiramos daqui, jogamos fora. Não é bem por aí. Bem, porque a mente, ela levou muito tempo para ela estar solidificada ou calcificada naquele vício, e da mesma forma que muitos anos ela foi trabalhada para promover o vício e manter o vício, gente, vocês acham mesmo que em um mês, uma sessão por semana, vai te tirar totalmente de uma situação assim? Né? A mente também precisa fazer o processo contrário. Sim. De absorver os comandos positivos de cura, de benefícios. Existe também o processo físico, né? Que, querendo ou não, nós temos aquelas sinapses que o corpo começa a se defender, nós temos as nossas abstinências a partir da falta daquela substância. E tanto o álcool quanto o fumo são substâncias que vão para o cérebro, sim, que vão para a mente de alguma forma. E o padrão emocional, que hoje a maioria das doenças estão... Vocês pensam, eu quero até colocar essa situação aqui, esse ponto de interrogação. Você sabia, André, que antes de eu começar meu trabalho, eu sempre fui uma pessoa que sempre pesquisou bastante sobre oráculo, e como eu sempre fui autodidata, era uma coisa que eu amava. E eu ia muito atrás de bons tarólogos na minha época. Eu tenho pessoas bem marcantes quando eu comecei isto. Eu vou te dizer por que eu estou apontando. Você acha que não é um vício uma pessoa o tempo todo mandar uma pergunta para o tarô, não dar tempo do tarô se manifestar na vida da pessoa? Então, eu pergunto hoje, eu pergunto às 6 horas, eu pergunto no programa das 19, eu pergunto no programa das 20, eu vou perguntar amanhã nos programas, depois na próxima semana ou nas lives que estão. Isso é um vício. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque você não respeita o sagrado se manifestar. Exatamente. E aí não consegue abstrair aquela energia que te traz. Ela não lê os sinais. Exatamente. E aí não abstraindo, né, realmente não faz com que o processo faça por merecer também. Porque assim, a vida também é de merecimentos. Nós precisamos merecer aquilo que nós estamos buscando. Então não é uma pessoa de fora, externa ali, que vai resolver um problema seu interno através de um estalar de dedos. Então, fazer cair essa máscara realmente de que pouquíssimas sessões é bem complicado, porque não estamos cuidando totalmente da raiz, porque não há possibilidade. Isso porque estamos falando só a nível inconsciente, de 95%, mas um extra que existe na nossa consciência, que é o nosso próprio registro acástico. Verdade.
porque ele é muito importante. E as pessoas precisam entender que o universo se manifesta no espaço-tempo. E o tempo é diferente do nosso tempo-relógio. Exatamente. Quando você lida com energias, com espiritualidade, com magia, o relógio ele é outro. Então, é essa pergunta que eu me fazia muitas vezes quando eu comecei a passar por tarólogos quase que semanalmente para poder entender o fundamento de trabalho. É a gente compreender, porque a partir do momento que existe um custo para um tratamento, existe a oportunidade de credibilidade que você tem com aquele que vai te oferecer o benefício, a ferramenta e o tratamento, e seu, porque é seu tempo, sua disposição e sua vontade. Isso para qualquer técnica que te liberte do momento que você está. Então, você procurar profissionais que realmente estão preocupados contigo faz toda a diferença. E vale a pena mencionar mesmo, porque hoje em dia você vê de todas as formas, oferecendo de todos os meios, situações como se fossem mágica, né? Mágica mesmo, não magia, porque magia também leva tempo. Mágica, e depois as pessoas acham que os bons profissionais, e eu me coloco como eles, saiam prejudicados por esses profissionais de cabide. Uhum. Então é muito legal você falar, porque nós temos um nome e um tempo de trabalho. E você desenvolver sua técnica, entender que a hipnose te ajudaria muito dentro das casas, unir essas ferramentas tão importantes, que não é um mero signo quando você abre um jornal e lê, né, que ali é um escopo, é uma coisa generalizada, é bem diferente, né? Porque é um mapa da vida da pessoa, o mapa astrológico. Exatamente. Não que não dê certo, né? Dá certo aquele horóscopo de jornal, mas é generalizado. É bacana o que você está falando, porque dá pra gente ressaltar uma coisa aqui também interessantíssima. Muitas vezes você olha lá o horóscopo e acaba não batendo com a sua personalidade e tudo mais, e nós temos que entender uma coisa. Quando nós falamos do solar, o solar é apenas como você pensa. Apenas como você pensa. Tipo, o meu signo é aquário, como eu penso, entenderam? Esse é o exemplo. Exatamente, o pensamento de uma aquariana. Mas quando nós olhamos para a Lua, nós estamos falando das emoções da pessoa, como a pessoa sente. Então, esse é o signo lunar. Quando nós falamos do ascendente, ele está correlacionado com as nossas expressões, como nós nos expressamos no nosso dia a dia, no mundo. Né? O ascendente é isso, é a sua expressão. E quando nós falamos do meio do céu, esse eu chamo até nos mapas que eu faço, os 4 pontos principais, né, da pessoa, para ela começar a compreender que ela é uma personalidade temperada. Ela não é uma coisa só, ela não é só taurina, né? Não é só, ela tem todo um tempero para isso. Então, solar é como pensa, lunar é como sente, ascendente é como se expressa, e o meio do céu é a realização da pessoa, é como eu me realizo. Então, esses 4 pontos são muito importantes para a astrologia, para você entender, só que fora isso tem muito mais coisa. A sua personalidade está nas 12 casas, não está apenas nesses 4 pontos. Esses são os principais, mas as 12 casas, elas trazem toda essa importância a ser analisada. Perfeito, porque a gente precisa sair um pouquinho dessa coisa tão mínima ou minimizada que fazem questão de como se aquilo fosse a história da pessoa, porque eu sou taurina e eu sou assim. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, mas é que eu sou taurina, sabe? Ou eu sou não sei o quê, sabe? Eu fico olhando. Tá, eu não vou contrariar a pessoa nem dar uma aula para ela como você nos deu aqui rapidamente. Mas a gente precisa se apropriar da nossa vida, de quem somos, e ir um pouco além da superfície. As pessoas estão muito rasas e se julgam espiritualizadas. Gente, o que nós... eu estou fazendo uma campanha este ano com alguns colegas, dentro da espiritualidade, para poder quebrar um pouco esse tabu de ser tão superficial. Uhum.
As pessoas precisam de mais conteúdo, de mais vontade de conhecer profissionais sérios e não só abrir uma live para ficar respondendo perguntas. A gente tem que sair disto. Eu não desmereço quem faça, mas quem está realmente hoje querendo mudar as pessoas, querendo ajudar pessoas, estão pensando como eu, e eu estou reunida com muita gente que está pensando assim, e sei que você é um deles. Por isso que você tem hoje o seu instituto, não é mesmo? Sim. Vamos para a casa 2, quero saber mais. Casa 2, quando nós vamos analisar o setor 2, é o setor das finanças. Quando acessamos o setor 3, é o setor da comunicação, dos aprendizados, dos ensinamentos, tá? Só que assim, tem uma diferencinha ali da área geminiana, nesse sentido de ensinamentos. Um geminiano, por exemplo, é diferente de um taurino ensinando. Por exemplo, o meu caso, tudo aquilo que eu falo, eu preciso passar na minha pele, pela experiência, senão eu não consigo ter propriedade, porque touro é um signo fixo. Diferente de um geminiano, que ele consegue pegar a experiência do outro e ele fala com uma propriedade daquela experiência que o outro teve, porque ele é elemento ar. Ele consegue, no campo das ideias, captar toda a informação e transmitir a informação, diferente de um taurino, né, para transmitir isso. Terra ali, né? Então, até por causa do elemento terra. Então, quando nós falamos de casa 3, nós estamos falando disso, comunicação, esse lado dos ensinamentos, e dos aprendizados. Casa 4, estamos falando da nossa família, do nosso passado, dos nossos antepassados. Quando nós falamos da casa 5, estamos falando do campo dos namoros, estamos falando da autoestima, dos filhos, dos prazeres. Quando nós falamos de casa 6, casa 6, ela está ligada com Virgem, né? Então é a casa do trabalho, dos animais de estimação, da saúde. É a casa também do trabalho, né? Acho que eu falei trabalho já. Casa 7 é a casa das associações, das sociedades, dos parceiros, dos casamentos. Casa 8 está ligada à sexualidade, está ligada à genitalidade, está ligada ao poder pessoal também, o lado oculto, né? Esse lado holístico também está muito ligado com casa 8. Casa 9 está ligada com as verdades, otimismo, fé, filosofia, tudo ligada à casa de Sagitário. Casa 10, agora, casa 10 é a casa de Capricórnio, é a casa do profissional, que como eu já expliquei hoje no programa, existe aquilo que é mão na massa, que é casa 6, aquilo que eu faço, e existe o lado profissional. Carreira. Né? Carreira. Então, ligada à casa 10. Casa 11, ligada aos amigos, ligado também às questões futuras, às questões inovadoras, coletivo. Casa 12, nós abordamos a questão da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, esses são os 12 setores da vida da pessoa que nós analisamos e nós criamos todo um tratamento específico de acordo com cada mapa, através da hipnose astrológica. E aí seriam 12 sessões para que todas as casas, ou só as casas que estão ali numa conjuntura difícil, o que você orienta? Que faça um tratamento em cada uma das casas, ou só as que estão em dificuldade? Isso é muito importante, porque quando nós tratamos, uma casa geralmente está ligada com outra. Se eu tenho problema, porque ali existe causa, lei e efeito. Se eu estou falando de planetas, eu estou falando da causa. Se eu estou falando do signo, eu estou falando da lei. Se eu falo das casas em si, eu estou falando do efeito, porque as casas são palco da experiência humana. Então, se há um probleminha, por exemplo, elas são energias emaranhadas. A física quântica comprova isso, que as energias, quando elas são muito iguais, ou quando assim, por exemplo, né, a partícula do elétron, né, eles colocam duas partículas, unificam essas partículas através desse toque e lançam as duas, cada uma para um extremo do universo. Se você mexe em uma, a outra corresponde, porque elas estão emaranhadas. Então, quando eu falo, por exemplo, casa 1, eu estou falando de Marte, eu estou falando de Áries, eu estou falando da casa 1, se uma delas tem problemas, elas reverberam nas outras também, seja no planeta,
Isso eu falo por questão de consultório, experiência de consultório. Se uma está com problema, as outras também apresentam problemas por ressonância e por serem a mesma energia praticamente. Então, a gente trabalha causa, lei e efeito. É por isso que é importante fazer o mapa inteiro. Né? Primeiramente, e eu esqueci de colocar isso também, que a pessoa passa primeiramente por uma avaliação, que é onde ela tem a leitura do mapa dela, logo na primeira sessão. Né? E aí depois, posteriormente, a gente vai começar ali o tratamento em si, passando casa por casa, porque uma casa está interligada na outra. E às vezes a sua casa lá em cima, ela não consegue ter uma fluência energética porque a casa 1 lá está totalmente bloqueada. Então ela bloqueou o caminho. Então não chega energia até a casa 12. E dentro da sua visão hoje, como que é? Todo mundo se reporta à espiritualidade, que é a casa 12, no sentido de amenizar ou resolver questões. Se eu oro, eu tenho tal coisa. Se eu faço um ritual, eu consigo ter isto. Percebeu como tudo está sendo uma questão manipulável e para mim a espiritualidade não negocia? Exatamente. E aí que acontece, muita gente vai, faz isso e faz aquilo e não desbloqueia. Por quê? Porque a informação raiz ainda está ali, está lá bloqueada e tal, e não adianta porque aquilo são questões kármicas. Ou seja, eu preciso crescer com aquela informação. Eu preciso adquirir um grande ensinamento com aquela informação, principalmente aquele setor que está tão bloqueado na sua vida, é onde você necessariamente vai precisar expandir a sua consciência. Muito bacana. E como você fala karmicamente, é só o reconhecimento desta energia. Não que a hipnose vai tratar vidas passadas, você não vai mexer com isso, esse contexto. Na hipnose astrológica não, porém a gente já consegue ver muitas questões de vidas passadas através da própria hipnose astrológica. A gente consegue perceber que tem muita coisa ali que está emaranhada por essas vidas que podem ser tratadas e reajustadas ali e já, porém, é aquilo que eu falo para cada um dos clientes. Terminando o tratamento, continua o processo de busca, porque é um caminho sem volta. Você fez uma hipnose astrológica, é um caminho sem volta. A gente começa a mexer, começa a se expandir a consciência e é preciso alimentar tudo isso. Por quê? Por exemplo, aí a pessoa fala, nossa, então meu mapa mudou. Não mudou nada do seu mapa. O seu mapa natal continua da mesma forma. O que mudou é a forma com que essa energia está fluindo ali no seu mapa. Então, se você de repente terminou o tratamento e vai lá viver de qualquer jeito, deixa a vida me levar e não busca a espiritualidade, não busca a expansão da consciência e parou por ali achando que o terapeuta tem total responsabilidade pela mudança da sua vida, pode ter certeza, aquelas energias que a gente desativou, elas vão vir ativar. Por quê? Você vai entrar numa baixa vibratória que aqueles pontos que são pontos natais, que quando você nasceu estavam ali presentes, eles começam a ser ativados de novo, negativamente. Então, quando a gente faz isso, é o que eu falo, dá um pontapé aí para sua vida de vez. Alavanca a sua vida, procura autoconhecimento, procura expandir, né, e fazer com que isso valha a pena para você. Perfeito. Eu gostaria que você desmistificasse inferno astral. Certo. Bom, o inferno astral, ela está muito ligada com um mês, para quem não sabe, tem pessoas que não sabem exatamente o que é o inferno astral, né? Então, um mês antes do nosso aniversário, lógico que as energias, elas estão ali num processo... de mudança e ebulição planetária, né? Exatamente. E aí o que acontece? Alguma coisa você precisa fazer com aquele ano, porque é a mesma coisa da numerologia. Tem que fechar a conta, né? Isso, tem que fechar, porque se eu entro no ano 1, é ano de eu iniciar coisas. Se eu entro no ano 2, eu preciso ali começar a fazer minhas parcerias, ano 3, me comunicar, me expressar. Né? E assim, essa mesma questão está ligada quando você vai fazer o aniversário novamente. Então, por que o inferno astral? Porque são as próprias cobranças da sua consciência. A sua cobrança está pedindo, é momento de esse ano ser de fato diferente. Não só ficar na filosofia, porque é muito bonito, né? Ah, meu aniversário, a partir daqui eu vou fazer alguma coisa, sendo que eu não faço nada.
né? Não e muito bem colocado, porque o que eu mais ouço das pessoas é quando estão para fazer aniversário, quando vão aniversariar, começa a falar assim: eu vou esperar passar esse inferno astral para fazer alguma coisa quando eu completar X anos. Gente, a vida está passando muito rápido. Vocês perceberam que estamos em junho? E ali atrás eu estava falando Feliz Ano Novo. Gente, esperar o quê? Fazer agora, né? Exatamente. Porque sim, o seu ano astrológico, numerológico, começa no dia do seu aniversário. Mas ele pode começar agora, a partir do momento que você queira. A gente, eu quero aproveitar, porque você tem um embasamento quântico maravilhoso, e nós estávamos falando em escassez, e as pessoas usam muito mal, colocam muito mal as suas próprias vidas, né? Elas evidenciam o fracasso, evidenciam o desemprego, evidenciam a falta de saúde. Quando você pergunta para alguém como você está, ela faz questão de evidenciar tudo que é negativo, porque ela não vai falar do positivo, porque ela tem medo da inveja do outro. E ela prefere competir com você nas coisas ruins, porque a outra palavra eu não falo. Exatamente. A falta de graça não faz parte do meu vocabulário. A falta de sorte, eu utilizo palavras positivas para dizer o contrário. Então a gente precisa entender, fala um pouquinho de escassez dentro do trabalho, que a hipnose não trabalha com escassez. Ela trabalha nas crenças de remoção, não é? Exatamente. Quando nós falamos da questão de escassez, a gente analisa a casa 2, analisamos Touro e analisamos também o planeta Vênus, né? Os três estão totalmente interligadas com isto, né? Com essa questão de escassez. Escassez são problemas ligados a esses pontos que eu acabei de relatar aqui para vocês. Então, casa 2 bloqueada, Touro, Vênus, escassez na seta. Impossível alguém apresentar um quadro de escassez e a gente olhar ali e não ter, né, algum probleminha, seja uma oposição, uma quadratura, seja um planeta retrógrado, né, Vênus retrógrado no caso. Então essa questão da escassez é também um despertar de consciência, que nós precisamos compreender que existe o yin e o yang, que nós precisamos tanto cuidar da nossa energia de prosperidade quanto da parte prática. Porque quantos e quantos terapeutas, quem me conhece sabe a quantidade de terapeutas que eu atendo, e quantos terapeutas que estão ali na escassez e que, como um cego vai conduzir o outro, se eu não cuido das minhas finanças, se eu faço um desaforo com o dinheiro, porque dinheiro é uma energia, e é uma energia que veio para o nosso bem, mas o que acontece, a gente entra no inconsciente coletivo, e colocamos, o país está em crise, porque desde 2015 eu venho ouvindo isso, só que a crise ela nunca me afetou, até hoje. Então eu não vi essa crise que todo mundo fala. Por quê? porque eu não permito que a minha consciência... Nem eu acredito. Exatamente. A gente não acredita. Exatamente. Pode ter, mas não acredite. Não é porque eu tô milionário, porque eu tenho grana, não. É porque isso não me representa, não é? Exatamente. E aí o que a gente faz? A gente vira escravo do inconsciente coletivo, a gente vive a escassez porque eu estou numa baixa vibração que eu me alinho ao inconsciente coletivo. Quem não sabe, deixa eu dar uma explicação rápida, é como se fosse uma nuvem. Vamos supor, eu estou pensando, o país está em crise, ele está pensando, o país está em crise, e começa a se formar uma nuvem na sua cabeça que você fica sob a influência desta nuvem. E todo mundo falando. Exatamente, e essa vibração é a vibração que quando eu estou numa baixa energética, é o momento que eu acesso isso e começo a viver isso. A escassez está muito ligada ao inconsciente coletivo, tá? E principalmente quem tem probleminhas na casa 2 em Touro e Vênus. Olha só. Então, Vênus está ligado à afetividade. Também. À afetividade e ao dinheiro. E ao valores. Dinheiro. Olha aí, gente. Então, vamos olhar um pouquinho mais. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas por que você dá cara para bater sobre certas coisas, tal? Porque para mim, resultado é muito mais importante do que eu ficar falando palavras bonitas. Sim. E abrir realmente a cabecinha das pessoas
a gente tem que ter assim um movimento um pouco mais energético para que vocês compreendam que nem tudo é explicado, é sentido. Então, o sentir, a percepção é muito importante. Eu quero fazer um intervalinho para a gente beber uma água e eu volto já para a gente falar das obras aqui que o André trouxe. Daqui a pouquinho eu volto. Muito mais rádio, disparado em audiência. MKK Web Rádio. Você acredita nos oráculos? Como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros? Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo. Pelo fone do ouvinte, 11 3221 9515. WhatsApp, 98291 6790. Pelo chat, em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito. Só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparado em audiência. MKK Web Rádio. Acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa a boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando que é bom, batendo a todo momento, tocando que é bom. MKK Web Rádio. André, eu vou te dar 5 minutinhos de pausa para você aí engrenar depois passando para a gente sobre a obra, seus contatos. E eu quero que você pense aí em um comando bem bacana. Vamos ver que assunto que vai reverberar mais aqui pelas minhas perguntas, que eu vou responder algumas. E aí você vai colocar em prática um comando bem gostoso para a gente na finalização do programa, para que o nosso internauta tenha um ganho também neste trabalho que você trouxe para a gente, tá? Para conhecer um pouquinho. A Jaqueline Pinheiro Lira, ela me pergunta sobre arruma um emprego em breve? Aí a gente poderia mudar, né? Se a gente tivesse um comando hipnótico nela, a gente poderia já pensar, eu estou disponível no mercado de trabalho e agora eu arrumo esse trabalho. Exatamente. Mas vamos lá, Jaqueline, respondendo a sua pergunta, nós temos cartas bem interessantes que falam de busca e encontro. Então, existe sim a possibilidade de você conseguir um trabalho. Aqui me fala bastante de questões voltadas para a beleza, para a saúde, para o feminino. A busca por algo também seu. Então, não é só uma busca de trabalho, é de um ideal, de algo que te valorize e te favoreça. Então, busque de forma que você se sinta feliz, realizada no seu trabalho. Aqui me fala que vem, sim, um convite, virá um convite em breve. Boa sorte. Nossa segunda pergunta é a Letícia Sobral. Ela me pergunta se ela terá uma reconciliação com uma pessoa. Estou visualizando aqui. Existem situações que um tarólogo, um oraculista, ele tem que ter todo um tato, um cuidado. Primeiro, pela exposição da figura que vocês se colocam aqui. E segundo, é o entendimento de que até que ponto você entende minha resposta, não porque você não está captando, mas pela vontade, pelo desejo, ou até mesmo pela fixação que você tem pela resposta. Então, eu vou te dizer assim,
as cartas dizem que existe condições de reconciliação, mas ela não me mostra médio prazo e continuidade da relação. Ok? Boa sorte. Vamos lá. Marcos Hernandes Campos, é um querido, viu? Nos acompanha muito, faz parte de todos os meus rituais, é um cliente muito querido. Gratidão, Marcos, por estar aqui, por prestigiar o meu convidado, que ele é maravilhoso. Aliás, é importante até vocês falarem, porque vocês têm muito a ver, ele é um terapeuta maravilhoso. Tá? Então ele quer saber assim, terei um relacionamento amoroso nesse mês? Claro, você vai fazer a trezena de Santo Antônio. Olha eu fazendo marketing. Gente, eu vou aproveitar aqui o gancho, Marcos. Este mês, a partir do dia 10, nós temos a trezena de Santo Antônio do projeto Nômade Ciganos dos Cristais. Você não entrou ainda, não faz parte, não se inscreveu? O que você está esperando? Gente, é uma contribuição voluntária. A partir de R$13 até R$53, você escolhe a sua doação e nós começamos no dia 10. Inscrição até o dia 9. Tudo acontece à distância, através de um grupo montado do WhatsApp. Para quem nos seguiu na trezena de Santa Sara, sabe como é a evolução deste trabalho. Então, faça a sua inscrição. 11 991 18 5320. E vou responder a sua pergunta, Marcos. Independente da trezena de Santo Antônio. Bem, evoluir uma relação este mês ainda não vejo, mas existe todo um processo de conhecer boas pessoas e solidificar. Então as portas estão abertas, o caminho não está fechado. Coloque muito mais a sua disposição e principalmente o que você tanto deseja para uma parceria afetiva e você irá encontrar com certeza. Tá bom? Boa sorte. E faça a nossa trezena aí com muita satisfação, que eu sei que você faz aí com a sua fé, com o seu coração. Gratidão. E vamos para Kelly Cristina. Não, eu vou pular. Ela não me deu os dados que eu preciso, nem nome completo, nem data de nascimento. Vamos ver aqui. Eu me chamo Noelle Tomasi. Estou visualizando sua data. Gostaria de saber se foi melhor o meu relacionamento ter acabado. Se não, o que posso fazer? Bem, de forma natural, né? A gente coloca aqui. Tudo que for natural, sim. Vamos ver o que as cartas falam. Me fala que foi bom esta quebra de namoro, porque existem algumas coisas que vocês precisam compreender um do outro, e aqui tinha algo obscuro, tinha algo que não tinha muito sentido. Então, para mim, foi o melhor acontecimento, porque a carta do Sol fala sim. Então, se você quiser enxergar realmente a verdade sobre esta relação, basta você se colocar como uma observadora e terá, sim, respostas interessantes para saber o quanto foi bom a relação ter acabado. Tá bom? Muito bem. André, vamos falar um pouco das suas obras, dos livros que você trouxe, por gentileza? Ok. Aqui tem uma câmera, ó, que bacana. Aí você pode apontar, falar, mexer, fica à vontade. Uhum. Então, tá, entendi. Está. Então, aqui, essa primeira obra foi nosso primeiro projeto literário. Eu fui chamado pela Inês Marcel, do Aurora Vita, né, que é minha mestre em hipnose. Ela me chamou para fazer parte do Hipnose Terapêutica, o primeiro livro onde eu abordo a hipnose holística quântica, que foi uma técnica que eu desenvolvi também, que eu aplicava antes da hipnose astrológica. E ali eu abordo, né, as questões da estrutura da psique, de Jung, os 7 chakras, os 7 corpos e a estrutura do caráter. Tá? Isso eu abordo nesse livro, no meu artigo, tá? Porque são 25 profissionais que estão aqui presentes no livro, cada um com seu artigo.
E lançamos há pouco tempo, né, agora em dezembro de 2018, o Hipnose Terapêutica 2. E com muito sucesso. Isso. E aí com essa abordagem da hipnose astrológica, falo sobre a Cabala, que eu também abordo, falo também sobre as 5 emoções pela medicina chinesa. Então, aqui também vai abordar um pouquinho de como o meu trabalho avançou, porque esse aqui é a hipnose holística quântica, seria o meu artigo, e neste aqui é o avanço da hipnose holística quântica, tá? Então essas são as obras onde você vai poder encontrar os meus artigos. E como encontram? Então, esses daí vocês podem tanto entrar em contato comigo. Acredito que eu fui dar uma procuradinha esses dias e não estava em algumas lojas aí. Mas você pode entrar em contato comigo que eu posso estar enviando para vocês também essas obras, tanto Hipnose Terapêutica 1 quanto Hipnose Terapêutica 2. Seus contatos, por favor. Meus contatos, quem quiser me encontrar pelo Face, apesar que está lá transbordando de pessoa. Tá na hora de abrir então uma página, hein? Já tem uma página também. Então vamos lotar a página, já que o perfil está lotado. Andrew Santos. Com 2 N's. Isso, com 2 N's. Andrew Santos, Terapias e Hipnose. Aí tem lá o meu pessoal, Andrew Santos Hipnose, né? E você pode estar entrando em contato também pelo meu celular, né? O 15 997 49 73 21. 15 997 49 73 21 para cursos, palestras, para atendimentos. Faço atendimentos à distância também, claro. Via WhatsApp, via Skype, via Face. Como ficar melhor para você? Muito bem. Andrew, ele é de Sorocaba e ele tem um instituto. Fala um pouquinho mais das abordagens que você tem no instituto, de cursos, de eventos. Isso, no Instituto Hipnos, né? Hipnos, Instituto de Desenvolvimento Humano, fica pertinho do Shopping Sorocaba, na rua Doutor Virgílio de Melo Franco, 612, ali no Trujillo, em Sorocaba. Quem puder, né, estiver passando por Sorocaba, serão muito bem-vindos a conhecer o nosso espaço lá também. Lá também nós abordamos vários tipos de cursos, de várias vertentes, inclusive Cátia de Gaia com Fátima Moral vão estar lá no dia 29, das 10 ao meio-dia, com um ritual de prosperidade e energização cigana. Isso mesmo. Então tem muita coisa lá. Entra lá na nossa página também, pelo Face. Por favor. Hipnos, Instituto de Desenvolvimento Humano. O Hipnos é com Y. Isso, com Y, tá? Hipnos com Y, Instituto de Desenvolvimento Humano. Vocês encontram na nossa página todos os nossos eventos lá, tá certo? Muito bem. Eu gostaria que você colocasse pra gente um pouquinho o que estas obras ou até os seus projetos futuros hoje estão te modificando. Porque quando nós escrevemos um livro, existe uma grande reforma íntima, porque nós estamos comungando ideias com pessoas. Aí vem uma segunda obra, um segundo filho, independente de ser uma participação, mas você tem ali registrado, isso é muito importante. Agora, você teve, o teu espaço aconteceu, o grande evento holístico de Sorocaba também, nós vamos, né, estaremos juntos aí em 31 de agosto, 1 de setembro, com pessoas queridas, mas quais são os seus projetos? O que o Andrew deseja? Por que você hoje colocou tantas coisas boas na sua vida em benefício do outro? Fala um pouquinho pra gente dos seus projetos. Uma das coisas que agora vão ser desenvolvidos, né, tanto no Instituto quanto por quem tiver um interesse no meu trabalho, existe a ativação astrológica. O que seria isso? Isso seria uma nova vertente, não diria do Reiki, mas ele é muito parecido porque nós atuamos de forma astrológica os arquétipos dos planetas, os arquétipos planetários nos próprios centros de energia. Nós atuamos também em cada parte do corpo ligado aos signos, aos arquétipos dos signos também. Então, assim, é muito pouco tempo para mim poder falar da ativação astrológica, mas esse é um curso que já tivemos a primeira turma, né? Formei os terapeutas do espaço como os primeiros ativadores astrológicos, e é uma técnica de iniciação.
realmente tem toda uma iniciação. Você utiliza, primeiramente, esse curso nível 1, você vai utilizar primeiramente em você, para você trazer os resultados, para aí sim não sermos hipócritas, né? De não ter resultados e aplicar apenas no outro. Então, esse nível 1 ele é exatamente para isso. Depois vem o nível 2, que já é terapêutico, para você aplicar sobre os chakras da pessoa todo o movimento planetário de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Depois vem o 3, que daí já seriam técnicas mais avançadas. Depois vai ter o Master 1, que pode iniciar pessoas no nível 1. Depois o Master 2, que pode iniciar novos terapeutas. E o Master 3, para iniciar novos mestres também e astrólogos. Olha só, que bacana. Então são 6 níveis, né? Esses são os meus projetos de futuros. E também passar essa técnica para frente, né? Através do curso de hipnose astrológica, para que mais e mais pessoas possam levar esse conhecimento para frente, porque a gente não sabe, né, o tempo que a gente tem, né, aqui, mas multiplicar, né, esses conhecimentos e fazer com que mais e mais pessoas sejam beneficiadas por essa técnica. Então, a princípio, esses são os projetos mais fortes que eu estou trabalhando. Então, vale a pena frisar que aí no Facebook existem as páginas, tanto do André quanto do Espaço, o Hipnos, né, o Instituto, né, na verdade, Hipnos, Instituto de Desenvolvimento Humano. Vale a pena você conhecer o trabalho, ver a agenda, tem muita coisa boa e eu tenho certeza que esta é a primeira de muitas vindas aqui no programa. Que ótimo. E não esqueci, já você vai encerrar, será contigo, mas eu vou passar um recado muito importante para todos que estão esperando o mês de junho, mês dos namorados. Então, aqueles que querem uma melhoria no namoro, no relacionamento, querem encontrar alguém. Bem, eu vou fazer tantos rituais nesta semana do Dia dos Namorados, começando no dia 10, com a trezena de Santo Antônio. Dia 11, nós teremos uma ativação mágica com apometria. Então, nós faremos um trabalho de apometria, ativação mágica e apometria para assentar esse trabalho. Eu estou em parceria com a Malaika, com a Gláucia, né? Lá do Espaço Terapêutico Malaika, no Tatuapé, presencial à distância, então você pode entrar em contato. E também tem um ritual mágico que eu farei no dia 12, Dia dos Namorados. Então, assim, de tudo, vocês sabem que meu ritual do mês, eles são bem legais. Eu fiz um maravilhoso domingo em São Tomé e eu farei porque vocês me pediram, hein? Eu ia ficar quietinha com a trezena de Santo Antônio, com essa ativação com a apometria, mas todo mundo falou, Kátia, teu ritual do mês do amor, tô esperando. Tá bom, valores simbólicos, vocês já sabem. Dia 12, então vamos fazer um ritual pro Dia dos Namorados. Combinado? É só entrar em contato comigo no 11 991 18 5320. E lembrando que a prosperidade vai bater lá em Sorocaba. Então, você quer um ritual de prosperidade? Você quer lá presencial? Você da região, dia 29 de junho, sábado, estaremos lá das 10 ao meio-dia, eu e Fátima Moral, com o projeto Nômade Ciganos dos Cristais, ativando esta energia cigana lá no Instituto. Será um prazer imenso, com uma energização maravilhosa e com agendas abertas. Eu trabalharei com o Oráculo Cigano lá com vocês, então tem que agendar, hein, gente? E a Fátima Moral com a mesa radiônica dos tronos. Então, vocês não podem reclamar que Sorocaba não está sendo atendido. Estaremos lá. Passa de novo para o pessoal. E também aproveitando, né, o dia 31 e 1º, vamos dar uma reforçada aí, porque vamos ter o segundo encontro holístico, integrando o corpo e mente de Sorocaba, onde a gente vai estar agraciado com a presença de Kátia de Gaia, né, com a Fátima Moral também. Isso. O Elias Bispo também, amigaço da e Kátia. Aqui, ó, tem programa aqui amanhã. Então, e também estará conosco lá. Então, assim, é um dia inteiro de terapias, de terapias em grupo, de palestras, muita coisa para vocês. Daí no sábado, dia 31, das 9 às 20 horas, e no dia 1º, das 9 às 18 horas, tá? Então, das 9 às 20 e das 9 às 18 horas.
segundo encontro holístico de Sorocaba, integrando corpo e mente. Gente, é um lugar paradisíaco, porque é uma chácara maravilhosa, na natureza. Então, todo atendimento é feito com muito amor e carinho na natureza. Isto eu consegui, eu nunca tinha feito em nenhum local, lá foi o primeiro lugar, e quando eu cheguei eu fiquei muito encantada, porque além de tudo eles fazem com muito amor. Então tem diksha, tem de tudo, né? Tem palestras, eu vou palestrar, eu vou vivenciar, tem muita coisa boa, assim como Elias, assim como a Fátima. Gente, é imperdível. Então vale a pena você entrar em contato e já reservar a sua ida, porque é muito bom, é um final de semana, né? Isso aí. Gente, super gratidão. E, André, eu quero te agradecer porque você veio de Sorocaba, passou o dia todo em São Paulo. Eu sei que é muito cansativo, mas é muito gostoso estar com pessoas comprometidas com a espiritualidade. E para mim é um prazer. Com vocês não é cansativo, não. Gratidão, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Até. Gente, até. Muito mais rádio, disparado em audiência. MKK Web Rádio.